TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, gente! Que Deus esteja abençoando a todos. O programa Rosina de AZ de hoje vai trazer para vocês algumas palavrinhas que causam muita confusão na hora de usar. Mas antes, eu quero lembrar a vocês que a TV Correio da Manhã tem transmissão para quase toda a região serrana, para Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Pati de Alferes, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem a TV a cabo, você pode acompanhar toda a programação da TV Correio da Manhã pelo site da TV, pelo YouTube, TV Correio da Manhã, pelo Facebook, pelo Instagram. E se você quer participar do programa com sugestões, críticas, ideias, perguntas, dúvidas, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 9500 31. E eu peço sempre para você se identificar por conta desses golpes que acontecem por aí, tá bom? Então vamos lá. A primeira palavrinha que eu trouxe e que as pessoas fazem muita confusão é o mas só com S e mas com IS. O mas só com S, M-A-S, ele quer expressar uma oposição, uma adversidade, quer expressar um contraste. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Presta atenção. Eu quero viajar no próximo feriado, mas não tenho dinheiro. Essa é uma adversidade. João é muito alto, mas Pedro, o irmão dele, é muito baixinho. Eu fiz uma oposição, um contraste. E o outro mais, com I, ele está sempre falando que você quer aumentar a quantidade de alguma coisa. Está se relacionando ao aumento de quantidade. Então, eu preciso de mais dinheiro, aumentar a quantidade para poder viajar. Ficou claro? Então, agora vamos a outra palavrinha que sempre dá confusão. É o demais junto e o demais separado. O demais junto é mais ou menos um sinônimo do muito e do bastante quando estão querendo mostrar intensidade. Aí eu acho que eu botei um exemplo aí, João comeu demais. Eu adoro usar esse nome João, porque eu tenho um primo que se chama João e ele é da minha idade e mora no meu coração. Então é primo mesmo, filho do irmão do meu pai. Então é, como a gente diz, primo de sangue, primo irmão. E aí eu sempre uso o nome dele. E ele que me desculpe, se por um acaso ele escutar o programa, me desculpe. João comeu demais. Demais é a mesma coisa que João comeu muito. João comeu bastante. E o demais separado está relacionado ao aumento de quantidade. Eu preciso de mais, separadinho, dinheiro para poder viajar. Então, está relacionado à quantidade e à necessidade de aumentar a quantidade, ok? Aí agora nós temos uma expressão
que cada maneira como nós a escrevemos vai ter um significado, terá um significado. Então, a primeira que eu vou trazer aqui para vocês é A com H e acento agudo no A, cerca de. Então, eu tenho 3 palavras, é uma locução, é uma expressão, e essa expressão significa aproximadamente. Então, eu tenho um valor de tempo aproximado, acerca de. Então, eu posso dizer que eu estou esperando por alguém, ou por alguma coisa, ou por conseguir alguma coisa, acerca de tanto tempo. Isso se relaciona a um tempo passado. Não é um tempo futuro, é um tempo que já passou. O relógio já andou, já transcorreu. Então, acerca de. Um exemplo, espero pelo meu prêmio há cerca de tantos anos, tá? Aí aqui eu botei espero por você há cerca de 2 horas. Aí agora é a mesma expressão escrita de outra forma e com o significado diferente da primeira, que eu falei que estava relacionado a um tempo aproximado. Acerca, tudo junto com H não, sem H, acerca de, a preposição de. Quer dizer sobre, a respeito de. Alguém falou, alguém palestrou, alguém ministrou uma aula sobre ou a respeito de alguma coisa. Aí eu fiz um exemplo, ele falou acerca dos corpos celestes. Corpos celestes são os astros. E 2 é o de, preposição de, mais o artigo os. Espero que vocês estejam entendendo. E o último acerca que a gente usa é o A normal, separadinho, sem acento, sem H, cerca de. Esse acerca de está relacionado a uma distância aproximada. Então, eu posso dizer que São Paulo fica a cerca de 400 quilômetros do Rio. Eu chutei esse número, eu não olhei no mapa, só para ninguém ficar preocupado, né? Mas eu não olhei, eu chutei esse número, quando fiz o exemplo, eu não tive nem tempo de olhar para consultar se são esses quilômetros mesmo. Então, me perdoem se eu chutei muito errado, muito acima, tá? Mas é uma distância que eu tinha que falar. Aqui eu acho que passou muito, né? Para quem entende disso, eu devo ter passado muito na distância aí. A próxima palavrinha, a próxima dificuldade que as pessoas têm, diz respeito a uma palavra que faz parte do dia a dia também nosso, que é o mal. E aí eu tenho o mal escrito com U e o mal escrito com L. Quando que eu uso com U? Quando esse mal é o oposto, o contrário, o antônimo de bom. Então eu tenho o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho e tenho os caçadores bons também do Chapeuzinho Vermelho. Faz oposição. Com L, eu vou usar para expressar algum estado, alguma situação. João passou mal, quer dizer, ele não está bem de saúde, ele passou mal. Com L. É o contrário de bem. Ele fez o bem, ele fez o mal, com L, tá? João passou mal na escola. Coitado do João. Me perdoe, tá? Por favor, fica triste não, nem chateado comigo. Aí agora, antes de entrar naquilo que as pessoas fazem a maior confusão, e infelizmente
na escola aprendem de uma maneira assim que eu não acho tão adequado, né? Um você usa para a pergunta, o outro você usa na resposta. E a pessoa decora isso e não compreende a função dos porquês. Mas isso eu só vou falar depois do intervalo. Fica aí, anota, porque você vai anotar os porquês. Pega um caderninho, anota tudo, porque se você está fazendo o concurso, que a prova é agora dia 28, ainda dá tempo de aprender alguma coisa. Fica aí, eu já volto. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta agora para o segundo bloco de hoje. E agora, para explicar sobre os vários tipos de porquê e como você pode usá-los e deve usá-los, eu vou olhar bem pertinho de você, vou virar aqui para ficar bem, olhando bem nos seus olhos. E o primeiro porquê que eu vou trazer é aquele que o professor diz que você usa na pergunta. Só que é muito vago. Ah, põe na pergunta, o outro põe na resposta. É importante entender por quê. Olha eu usando o porquê. Você usa na pergunta. Porque ele pode ter uma função de pronome interrogativo. É o porquê separado e sem acento. Vai aparecer aí para você. Ele, na função de pronome interrogativo, ele faz perguntas diretas, que são aquelas que terminam com um ponto de interrogação e vem no início da pergunta. Mas ele também serve para perguntas indiretas e também será separado e sem acento. Vamos ao exemplo. Por que você demorou? Tá?
tá? Uma pergunta direta, termina com ponto de interrogação. Quero saber por que você demorou. Não tem ponto de interrogação, mas é uma pergunta indireta. Então, eu tenho que usar o porquê separado, sem acento e com a função de pronome interrogativo. Por que eu falo a função? É importante você saber que as palavras, elas são usadas com uma função. O adjetivo vai caracterizar, vai acompanhar, vai definir, indefinir, especificar um substantivo. O advérbio vai acrescentar uma noção, uma ideia ao verbo, a outro advérbio ou a um adjetivo. Cada tipo de palavra tem uma função. O substantivo vai nomear, vai dar nome a alguma coisa. O artigo acompanha o substantivo. Então, eu preciso saber qual é a função daquela palavra. Saber, bota na pergunta, bota na resposta, não te leva a compreender e acertar o uso dos porquês. Então, vamos ao outro porquê. Esse outro porquê é o porquê separado e com acento. Ele é também um pronome interrogativo. Ele serve para fazer perguntas. E o que acontece, que ele agora tem um acento circunflexo no que, porque ele está numa posição na frase que nós chamamos de posição tônica. Aquela parte da minha frase que eu coloco mais ênfase. ênfase é falar com mais pressão, mais força. Vamos lá. Você demorou por quê? Ó, eu botei ênfase para indicar que é pergunta. E tem um outro detalhe que você tem que lembrar sempre. Esse porquê vem seguido de pontuação. Por isso que quando que está no final da frase, vem um ponto ou um ponto de exclamação, ele é acentuado. Além de estar numa posição tônica, merece o acento, ele vem seguido de pontuação. Então, ele está numa posição na frase que eu coloco ênfase. Então, é o porquê separado e com acento. E aí, vamos continuar no porquê, que ainda tem mais porquê. O porquê junto e sem acento, tudo junto e sem acento, ele tem a função de conjunção. Conjunção são palavrinhas que ligam duas ideias dentro de um texto. Se você, vou dar um exemplo que eu adoro dar, e você imagina um quarto, geralmente a quina das paredes não tem curva. Você até pode fazer em curva, mas geralmente não tem. E ainda que você faça em curva, o cano por onde passa a água não faz curva. Você precisa unir os dois canos com uma junção. Com que você une os dois canos? Com junção. É um trocadilho, claro, mas dá para você perceber a ideia. Eu não vou chamar a conjunção de joelho, como você chama o joelho que vai ligar os dois canos. Essa junção para ligar os dois canos e ele poder fazer uma curvinha. Mas eu chamo de conjunção, que são as palavras que ligam duas ideias, duas frases, dois termos. E aí nós temos dois tipos de conjunções. Temos as conjunções com ideias independentes, que são as coordenadas, e temos as conjunções que ligam ideias dependentes uma da outra, que são as adverbiais, as substantivas, as adjetivas. No caso do porquê, ele sempre será uma adverbial. Uma conjunção adverbial
e geralmente para dar a ideia de causa. Então, na coordenada, ele explica. Na subordinada, que são as ideias dependentes, ele dá a ideia de causa. E aí vamos lá o exemplo. Demorei a chegar porque houve um acidente. No demorei porque houve um acidente, eu estou dizendo a causa da minha demora. Eu tenho uma causa, o acidente, e a consequência foi eu ter demorado. Então, esse porquê é uma conjunção que expressa a ideia de causa. Tem uma relação de causa e consequência entre as duas ideias. A outra frase, eu tenho uma conjunção explicativa, é um porquê que dá uma explicação. Ele não tem a relação de causa e consequência. Geralmente é fala de mãe, tá? Pensa numa mãe, um tempo meio feio, e a mãe vira para você e fala: leve o guarda-chuva porque pode chover. Tem causa aí? Tem consequência? Não. Ela só está explicando para você por que você deve levar o guarda-chuva, porque pode chover. Então, aqui eu tenho que saber que é uma função de conjunção, de juntar as duas ideias. Leva o guarda-chuva é uma ideia, pode chover é outra. Não tem a relação de causa e consequência, que são duas relações dependentes. Aqui não, é independente. Levar o guarda-chuva, a mãe poderia ter dito assim: leva o guarda-chuva. Não precisaria nada. Mas ela resolveu explicar, botou mais uma ideia: pode chover. São ideias bem distintas. Aí vamos lá para dar tempo de tudo, porque ainda tem coisa pra caramba. Porque, junto e com acento, é a função do substantivo. Esse porquê substitui a palavra razão, a palavra motivo, e acho que alguma outra que eu posso não estar lembrando agora. E aí, ela vem geralmente acompanhada de um determinante, que pode ser um artigo, um pronome, um numeral, e ela pode ser flexionada no plural. Então, eu botei como exemplo: não sei o porquê você demorou. Não sei o motivo. Apresente 3 porquês, o numeral, para a sua ausência. Esse porquê não é válido. Botei um determinante pronome ali. E o último porquê, que as pessoas fazem muita confusão e não conseguem usar adequadamente, é o porquê com a função de pronome relativo. O pronome relativo, ele vai adjetivar uma ideia, ele está relacionando uma coisa com a outra. Por isso, é relativo, ele faz essa relação. E aí, vou dar como exemplo: ele é separado e é sem acento. A razão por que demorei, ou seja, a razão pela qual demorei. Está explicando. Está na resposta? Tá. Esse porquê está errado? Não. Ele pode ser substantivo por pela qual, substituído por pela qual. E é resposta. Então, se o professor diz na resposta junto, está errado. Porque se for junto, se for conjunção. E se for pronome relativo, é separado. Então, eu não posso decorar isso como regrinha. O motivo por que demorei, ou o motivo pelo qual demorei, ou os motivos pelos quais demorei. Eu também posso ter o plural do pronome relativo. Vamos lá, porque senão o tempo acaba e eu não falei tudo. Agora, a outra palavrinha que as pessoas erram é o senão junto e o senão separado. Eu vou começar pelo senão junto. O senão junto, ele pode ser usado para transmitir várias ideias. Pode ser exceto, porém, do contrário, a não ser. E aí eu vou falar aqui alguns exemplos. Não buscava fama, senão dinheiro. Então, ele não queria só a fama, ele queria não ser dinheiro. Ele não queria fama, na verdade, ele queria o dinheiro. Não buscava fama, mas dinheiro. Então,
está confirmando, não era a fama, ele queria o dinheiro. Não estava interessado na fama, ele estava interessado no dinheiro. Na vida sempre aparece um senão, ou seja, na vida sempre aparece um problema. Como de tudo, senão camarão. Eu como de tudo, exceto camarão. Fale alto, senão ninguém escuta. Do contrário, ninguém escuta. E o aluno não fez nada, senão bagunça. Coitado, a única coisa que ele sabe fazer, a não ser bagunça. O senão separado, ele vai dar a ideia de caso você não faça alguma coisa, vai acontecer outra. Então, se não fosse a sua ajuda, não conseguiria terminar meus afazeres. Quer dizer, caso não tivesse recebido sua ajuda, eu não teria terminado os meus afazeres. E aí, agora, tem outra que as pessoas escrevem errado demais. É a confusão do haver, verbo haver, com o haver. Nada, a separado, ver. Então, vamos lá. Haver, o verbo, ele tem vários sentidos. Ele pode se referir a existir, a acontecer, a ocorrer, a ter, a julgar. São vários os sentidos do haver. Aí é com H, a, ver, tudo junto. Tudo junto. O haver é que não tem correspondência. É quando não há relação entre as coisas. Então, não tem nada a ver isso com aquilo. Então, eu estou tentando mostrar que não há relação de uma coisa com a outra. Tá até o exemplozinho aí. E o tempo está voando hoje. Coitada de mim. Vamos lá. Uma outra coisa que as pessoas também falam muito errado é trocar a expressão em vez de com em vez de. Em vez de é uma ideia que eu faço alguma coisa no lugar de outra. É uma coisa no lugar da outra, em vez de. Ao invés de, da ideia de avesso, de contrário. Então, nem sempre esse ao invés de está se referindo a contrário, a avesso, ao oposto. As pessoas usam para a expressão de em lugar de. Então, está errado. Nós temos que procurar falar sempre muito certo. E o último é o seção. Seção a gente escreve com C cedilha quando se refere à divisão espacial, ao espaço. No supermercado eu tenho a seção da padaria, a seção da peixaria, a seção da carne, seção de laticínios, seção de legumes e verduras. Eu dividi aquele espaço em seções. E aí eu vou escrever essa seção com C cedilha. A seção escrita, grafada com 2 S's, representa uma divisão de tempo. Aqui no canal, o tempo é dividido em seções. Tem o horário do meu programa, tem o horário do jornal Correio Petropolitano, tem o horário do debate. O tempo é dividido em sessões. Para cada sessão, um programa. Sessão com 2 S's, divisão de tempo. E a sessão com C e 2 S's é sessão de você ceder alguma coisa. Vamos imaginar que no ônibus entra uma senhora, o ônibus está lotado, aí eu me levanto e faço a cessão do meu lugar para essa senhora. Tá? Então, esse cessão de ceder é com C e 2 S's.
E aí, como o tempo já voou, eu sei que teria muito mais palavrinhas para trazer aqui, mas o tempo acabou. Eu agradeço a sua audiência, aguardo a sua sugestão e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.